para a igreja. Meu pai não era evangélico, mas a mamãe nos levava para a igreja sempre. Por volta dos meus 17 anos, caiu uma bomba sobre a nossa família. Nós descobrimos que meu pai tinha uma outra família, tinha uma outra mulher e tinha com ela filhos na mesma idade que nós tínhamos. Vocês imaginem a decepção da minha mãe, a nossa, da família inteira. Naquela época meu pai era repórter policial e fez amizade com alguns policiais, e entre esses policiais que ele fez amizade, tinham dois maus policiais que ficaram sabendo, através do meu pai, que o meu bisavô, avô da minha mãe, era um fazendeiro muito rico e que guardava dinheiro em casa, numa fazenda lá no interior da Paraíba, a 1h30 de Campina Grande. Meu pai inocentemente falou aquilo para aqueles homens e eles pediram para meu pai para ir lá oferecer segurança para o meu bisavô. E marcaram um dia para ir lá, e antes de ir, pararam num lugar para beber cachaça. Meu pai gostava de cachaça, ficou completamente embriagado, foi para dentro da viatura para orientar os policiais como chegar na casa do meu bisavô. E quando chegaram lá, deixaram meu pai na viatura e entraram os dois para render o meu bisavô. E levaram ele até o cofre, mas o meu bisavô deu um jeito de avisar, não sei como que ele fez. Alguém foi avisado e saiu correndo pelos fundos da casa. E enquanto ele tirava o dinheiro para botar nas sacolas para entregar para os policiais, e meu pai dormindo lá fora na viatura, quando eles saíram com aquela sacola de dinheiro na mão, estava cheio de fazendeiro com espingarda na frente da casa. Eles entraram na viatura, saíram correndo, os fazendeiros foram atrás, perseguiram aquela viatura até chegar numa cidadezinha do interior chamada Cubati, fizeram um cerco àquela viatura, saiu todo mundo armado, recuperaram o dinheiro do assalto e levaram os policiais presos para a delegacia. Final da história. Meu pai foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado. E os policiais foram inocentados. Agora meu pai estava preso. E lá na rua, onde antes a gente parecia uma família perfeita, um cartão postal, as pessoas passavam na frente da casa. É aí que moram os crentes? Vocês souberam o que aconteceu com eles? O marido da mulher tinha uma outra família, era um traidor. E agora está preso porque foi assaltar o próprio bisavô dos meninos. É um escândalo. A casa que antes era motivo de orgulho, agora era motivo de escárnio, de chacota. Pouco tempo depois disso acontecer, meu pai preso lá no interior, minha mãe conseguiu juntar um dinheirinho para levar a gente para visitar o meu pai na cela onde ele estava, lá numa cidadezinha do interior. E nós nos preparamos um mês para aquele dia maravilhoso em que a gente ia encontrar o nosso pai, que era ir encontrar o marido. E nós passamos aquele sábado todo viajando, e quando chegamos lá no presídio, 3 horas da tarde, que fomos até a cela onde meu pai estava, quando chegamos lá, minha mãe se depara com a outra mulher, com os outros filhos lá dentro da cela, conversando com meu pai. Tá filmando, Joana? E minha mãe chorando, muito, decepcionada, pegou a gente, fomos para a rodoviária de novo, para pegar um ônibus de volta para Campina Grande. Pouco tempo depois, por causa da angústia, da mágoa, a minha mãe contrai um câncer de mama. E 3 anos depois, ela falece de câncer no hospital de João Pessoa. Agora nós éramos 5 filhos, sem mãe e com o pai preso. Fomos espalhados pela família, cada um foi para um lado.
eu fui para a casa do meu avô, diácono, servo de Deus, temente a Deus. Foi ele que terminou de me educar. E eu criei ódio pelo meu pai. Não queria saber mais que ele existia. Entrei para a Marinha, fui para o Rio de Janeiro para ir para longe dele. E fiquei assim, afastado do meu pai, durante 11 anos da minha juventude. Até o dia que eu tive um encontro com o Espírito Santo. E ele falou aqui no meu ouvido: vai lá pedir perdão ao seu pai. E eu fiquei agoniado com aquela voz do Espírito no meu ouvido. Depois de 11 anos eu não sabia mais nem se meu pai estava vivo, onde ele morava, não sabia de nada dele. Me informei que ele tinha ido para João Pessoa, morava num conjunto habitacional chamado Valentina Figueiredo. Era a única informação que eu tinha. Peguei um ônibus, 2 dias e meio até chegar em João Pessoa. Desci na rodoviária, ainda fardado. Naquela época os militares andavam fardados. E fui atrás desse tal conjunto Valentina Figueiredo. O taxista me deixou lá e falou: mas qual o endereço que você vai? Se eu me deixa no conjunto lá, eu vou procurar para onde eu vou. Ele não entendeu nada, me deixou no começo do conjunto, que era grande, e saí procurando rua por rua, onde que morava o radialista Magidiel Lopes, que era o nome do meu pai. Até que finalmente cheguei numa casa e falaram: é aquela casa ali, é o radialista que estava preso. Eu falei: ele mesmo, aquela casa ali. Aí tinha um portãozinho, tinha uma distância de 10 metros até a porta de entrada da casa. E eu nervoso, apertei a campainha. Foi meu pai que abriu a porta lá. E nós ficamos olhando um para o outro. Ele olhando para mim, parado. Eu olhando para ele, sem saber o que fazer. E o Espírito Santo veio aqui de novo e falou: vai lá você. Eu abri o portão, joguei a bolsa no chão, caminhei até meu pai e falei para ele: pai, eu vim aqui te pedir perdão. E quando eu falei isso, meu pai caiu num choro convulsivo, o corpo dele balançava, ele me abraçou e chorando ele falou: filho, eu também quero te pedir perdão. E naquele abraço, naquele perdão que nós trocamos um com o outro, nós renascemos para a vida, tanto ele quanto eu. Parece que saiu um trem das minhas costas, parece que saiu um trem das costas dele também. Naquele dia eu falei para ele que eu tinha ido lá pedir perdão a ele, porque Jesus Cristo mandou eu pedir perdão a ele. E depois de conversarmos muito, jantamos juntos naquele dia, eu voltei para o Rio de Janeiro. E meu pai depois me telefonou dizendo que estava frequentando uma igreja. E 3 dias depois, 3 meses depois desse encontro, eu recebo uma ligação em casa: seu pai acabou de falecer. Parecia que ele estava apenas esperando aquele problema ser resolvido para ele partir. Ele vivia uma vida triste, deprimida, cheio de remorso, não tinha graça mais na vida. E depois daquele perdão, ele sossegou o espírito. E 3 meses depois, quando ele partiu com Deus. O perdão que foi dispensado naquele dia mudou a vida dele e mudou a minha, a ponto de me transformar num cantor. Glória a Deus! Falando de paz, falando de amor e principalmente falando na minha música sobre perdão e o efeito que ele faz na nossa vida. Eu vou cantar uma música agora que se chama A Força do Perdão. Se eu não tivesse ido perdoar o meu pai, se eu não tivesse sido perdoado por ele, antes de ele partir, como que eu poderia falar sobre perdão com vocês agora? Pode ligar.